Existem lugares que não aparecem nos mapas. Territórios onde o silêncio é quebrado apenas pelo som das cigarras, pelo vento cortando as copas das árvores e, segundo alguns, por vozes que não deveriam estar ali. No coração da Amazônia, entre rios escuros e trilhas esquecidas, existe uma história que foi sussurrada por décadas. Uma história sobre um poço que, dizem, fala com quem ousa se aproximar. Eles o chamam de o Poço das Vozes. A pequena vila de Santa Esmeralda nunca foi muito conhecida. Fundada no início dos anos 1900 por famílias de seringueiros, ficava a 2 dias de barco do município mais próximo. A floresta era o que protegia e também o que aprisionava quem vivia ali. As pessoas dependiam da terra, dos rios e de suas próprias crenças. A vila tinha apenas uma escola, uma capela de madeira e, no centro, um poço de pedra antiga. Ninguém sabia quem havia cavado aquele poço. Ele simplesmente já estava lá. Os anciãos diziam que o poço não tinha fundo e que a água, apesar de cristalina, jamais devia ser retirada à noite. Mas ninguém levava isso tão a sério, até que as histórias começaram. A primeira menção registrada do Poço das Vozes vem de 1937. Um homem chamado João Cordovil, seringueiro e líder comunitário, anotou em seu diário que, em noites de lua nova, ouviu vozes chamando seu nome, vindas das profundezas. Ele descreveu murmúrios em várias línguas, como se diversas pessoas falassem ao mesmo tempo. Outros moradores começaram a relatar o mesmo. Alguém está lá embaixo. São pedidos de socorro. São orações em línguas estranhas. Com o tempo, as histórias se espalharam. Alguns diziam que o poço estava conectado a rios subterrâneos. Outros acreditavam que fosse um tipo de portal natural, um ponto de energia entre o mundo dos vivos e dos mortos. E havia quem jurasse que as vozes eram dos antigos que morreram na floresta, guardiões do território amazônico. Em 1952, a tranquilidade da vila foi quebrada com a chegada de um grupo de missionários estrangeiros. Eles pretendiam perfurar um novo poço, mais limpo e seguro. Mas ao ouvir as histórias, decidiram investigar o antigo. Os moradores tentaram impedir, dizendo que o poço era sagrado, que mexer nele era desrespeitar o lugar. Mesmo assim, os missionários instalaram cordas, lanternas e instrumentos para medir a profundidade. Um dos homens, um jovem geólogo chamado Peter Lang, desceu alguns metros. No início, tudo parecia normal. Mas, de repente, as pessoas na superfície ouviram gritos. Peter começou a balançar a lanterna. E então, o silêncio. A corda ficou frouxa. O corpo dele nunca foi encontrado. Os outros missionários fugiram no dia seguinte, deixando para trás os equipamentos. A vila nunca mais foi a mesma. Após o desaparecimento de Peter, os moradores selaram o poço com pedras e madeira. Durante anos, ninguém se aproximou. As crianças eram proibidas de brincar por perto. Mas que, segundo os relatos, mesmo com o poço fechado, as vozes continuaram. Alguns diziam ouvi-las no vento. Outros, durante a madrugada, juravam que a tampa de madeira vibrava levemente, como se algo tentasse sair. Em 1971, uma equipe de pesquisadores da Universidade Federal do Pará visitou a região. Eles registraram o fenômeno, descrevendo-o como ressonância subterrânea natural, causada por bolsões de ar e água em movimento. Mas os moradores não aceitaram a explicação. Essas vozes têm alma, diziam, e alma não se explica com microfone. Décadas se passaram. A vila se modernizou um pouco, com painéis solares e até um rádio comunitário. Mas o poço continuava lá, esquecido entre as árvores. Até que, em 2009, algo estranho voltou a acontecer. Durante uma estiagem severa, a água do poço secou parcialmente. E quando a tampa foi retirada,
os moradores ouviram de novo os murmúrios. Só que dessa vez havia um padrão. Gravações feitas por um repórter local mostravam sons que, quando desacelerados, pareciam formar palavras em português arcaico. Não nos esqueçam. Guardem o que é sagrado. O áudio viralizou. Especialistas tentaram explicar o fenômeno como pareidolia sonora, uma ilusão auditiva. Mas quem morava lá não duvidava. As vozes tinham voltado. Fascinados pelo caso, geólogos retornaram à região em 2011. Usando radares de penetração no solo, descobriram que o poço descia até quase 60 metros, com várias galerias laterais. Uma delas parecia seguir até uma antiga mina indígena, usada séculos antes pelos povos Omagua e Mura. Essas civilizações, segundo registros, acreditavam que a Terra era dividida em 3 camadas: o mundo dos vivos, o mundo das águas e o mundo dos ecos, onde as vozes dos ancestrais ressoavam eternamente. Para eles, os ecos eram orações dos que já partiram, pedindo que os vivos mantivessem o equilíbrio da criação. Curiosamente, os sons do Poço das Vozes ocorrem sempre em noites sem vento, quando a temperatura cai e a umidade aumenta, as condições ideais para a reverberação sonora e, segundo as crenças, para o mundo dos ecos se abrir. Em 2018, uma missionária chamada Irmã Clara, que vive há mais de 30 anos na Amazônia, deu um depoimento a uma rádio local. Ela contou que, em uma madrugada de oração, sentiu-se chamada para rezar próximo ao poço. Era como se alguém pedisse intercessão. Relatou: "Não senti medo, mas uma tristeza profunda. E quando comecei a orar o Salmo 91, o som mudou. As vozes que antes pareciam lamentos se tornaram como cânticos suaves, como se o lugar se acalmasse. Depois daquele dia, dizem os moradores, as vozes diminuíram. O poço foi novamente coberto, mas dessa vez com uma pequena cruz de madeira. Mas a história não termina aí. Em 2021, um documentarista independente chamado Eduardo Salles visitou Santa Esmeralda. Com equipamentos modernos, ele registrou o som ambiente durante a noite. As gravações mostravam ruídos metálicos, ecos distantes. Em um ponto específico, algo semelhante a uma voz humana sussurrando: "Não é o fim." O vídeo foi publicado com o título O Poço das Vozes, Mistérios da Amazônia, e viralizou. Nos comentários, milhares de pessoas relataram ouvir frases diferentes, como se o poço se comunicasse de forma pessoal com cada ouvinte. Eduardo nunca mais voltou à vila, mas deixou uma última frase em seu blog. A floresta fala. Às vezes, o problema é que a gente não sabe ouvir. Pesquisadores continuam tentando explicar o fenômeno. Alguns afirmam que são reflexões acústicas, outros que são vibrações geológicas. Mas há algo que a ciência não explica. Por que os sons parecem responder? Por quê? Quando alguém fala ou ora junto ao poço, o eco retorna em outro tom, como se houvesse diálogo. A história do Poço das Vozes é, antes de tudo, uma história sobre escuta. Em um mundo onde todos falam, poucos ainda sabem silenciar para ouvir. Talvez o mistério não esteja no fundo da terra, mas dentro de nós. Na Amazônia, os antigos diziam: quem ouve as vozes e responde com respeito, vive em paz com a floresta. E talvez seja esse o verdadeiro segredo. Não é um poço que fala, é a própria criação clamando para que o homem volte a ouvir, proteger e cuidar daquilo que lhe foi confiado. Porque se há um som que ecoa nas profundezas da terra, é o eco de uma voz antiga dizendo: guarda o que é sagrado. Nem todo eco é apenas som. Às vezes, é o passado pedindo para não ser esquecido. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou dessa história, deixe seu like, se inscreva no canal e comente o que você acha que são essas vozes. Até a próxima.